Muito bem. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Antes de nós fazermos a leitura, gostaria de começar com uma pergunta. Quantos aqui têm firmes convicções em relação à vida, em relação às questões da vida, em relação à sua opinião sobre os fatos que ocorrem, enfim, sobre suas escolhas? Quantos aqui têm firmes convicções em relação a essas coisas? 1, 2, 3, tem poucos, hein? 4. A pergunta foi: quantos aqui têm firmes convicções sobre a vida, sobre as escolhas que você faz, sobre as opiniões que você tem a respeito dos fatos da vida, as coisas que acontecem ao redor? Enfim, quantos têm opinião firme formada sobre essas coisas? Agora já aumentou um pouco, né? Ok. Bem, vou te dar uma informação que você não vai gostar, mas essas convicções, na verdade, não são tuas. Essas opiniões não são suas. Elas foram formadas em você, ao longo da sua vida, por influências que você sofreu de pessoas, do meio que você foi criado, do tipo de educação que você teve, né, a tua própria experiência de vida, desenvolvimento, amadurecimento da sua vida, né, enfim, tudo isso trouxe você até o momento em que você está e deu a você esse tipo de pensamento que você tem e a forma como você julga a realidade ao seu redor. Quantos aqui já ouviram falar em neurônios espelho? Quantos já ouviram falar? Neurônios espelho? Alguns poucos, né? Muito bem, neurônios espelhos são um tipo de neurônio que é ativado quando o indivíduo realiza uma ação e também quando ele observa outra pessoa realizar a mesma ação ou uma outra ação qualquer ou semelhante. E esses neurônios, eles estão associados à compreensão que nós temos das ações de outras pessoas, eles estão associados à empatia que sentimos com outras pessoas ou por outras pessoas, estão ligados à imitação e ao desenvolvimento das nossas habilidades sociais. E esses neurônios espelho permitem que nós entendamos as intenções e emoções que vêm dos outros, né? E também nós acabamos simulando essas ações em nosso próprio cérebro, ou seja, a gente absorve aquilo que a gente vê no outro e traz para nós. Traduzindo, os neurônios espelhos são os responsáveis pelo nosso modo de aprendizado mais primitivo, que é a imitação. É o modo mais primitivo que nós temos de aprender, né? Então, você já deve ter percebido isso nos seus filhos, quando eles eram pequenos. Nós, às vezes, os vemos fazendo coisas que nós nos habituamos a fazer e achamos até engraçado, né? Então, é interessante observar, irmãos, inclusive, como Jesus utiliza o conhecimento desse aspecto da nossa natureza quando ele estabelece o meio mais fundamental pelo qual nós podemos seguir o caminho da salvação, né? E ele diz uma frase muito conhecida de todos nós, que fala sobre essa imitação que nós devemos fazer de Jesus.
Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, 23. Então, muito antes dos cientistas e pesquisadores chegarem a essa compreensão sobre o comportamento humano, Jesus já sabia que o que ou quem nós seguimos define o que nós somos. Vou repetir: o que ou a quem nós seguimos define quem nós somos. Você já deve ter ouvido aquele ditado antigo que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. É um ditado muito antigo da sabedoria popular, que traz essa percepção, de que as pessoas com quem nós andamos nos influenciam, e elas acabam formando aquilo que nós somos, como nós agimos, as escolhas que fazemos. Por isso eu disse que, na verdade, todos nós aqui, com as nossas convicções, com os nossos valores, isso tudo faz parte de um aprendizado que nós tivemos ao longo da nossa caminhada. E quando nós temos a capacidade de fazer boas escolhas, isso significa que esses aprendizados foram bons para nós, que essas influências foram favoráveis sobre as nossas vidas. Mas nem sempre é assim. E parece que esse tipo de conhecimento determinou também, de algum modo, os mecanismos que foram usados pelos criadores das redes sociais. Eles perceberam duas coisas importantes sobre os seres humanos, e essas coisas Jesus já sabia delas desde o princípio das eras. A primeira é que nós precisamos de exemplos a seguir. Nós precisamos de exemplos a seguir. Precisamos imitar alguém ou alguma coisa para o nosso desenvolvimento humano. E a segunda coisa é que nós escolhemos mais facilmente imitar aquelas pessoas ou aquelas coisas que nos despertam empatia, identificação, com as quais nós nos identificamos. Então, essas duas coisas estão presentes tanto no ensino de Jesus quanto na percepção dos criadores das redes sociais. E falando a respeito do nosso texto, antes mesmo de lê-lo, a propósito, Paulo é o autor bíblico mais preocupado com essa questão da nossa inclinação natural a seguir exemplos. Paulo se preocupa muito com isso. E ele conhecia o poder das más influências e os seus efeitos sobre as nossas vidas. Então, de certo modo, parece que o Espírito Santo, que inspirou o Paulo, deu a ele o dom de antever coisas que iriam fazer parte do mundo 2000 anos ou mais além dele. E não é à toa que ele tomou para si o compromisso de acolher como regra de vida justamente esse chamado de Jesus para segui-lo. Então, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aliás, esse versículo, ele se encontra dentro de uma sessão dedicada a combater as fake news. Na época de Paulo já existiam fake news, E uma delas foi que os mortos não ressuscitavam. Olha só, então Paulo teve que combater essa fake news, falando a respeito das provas que nós temos da ressurreição de Cristo, de que Cristo de fato ressuscitou e de que todos aqueles que esperam em Cristo também ressuscitarão. Então Paulo tinha essa preocupação com a saúde das nossas mentes como cristãos. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 5, ele critica também o poder de persuasão dos falsos mestres sobre os cristãos da igreja de Corinto, e ele chama, ironicamente, esses falsos mestres de superapóstolos. E se nós usarmos um pouquinho a imaginação, nós poderíamos especular que, se vivessem hoje, esses superapóstolos seriam os influenciadores digitais com maior número de seguidores. Aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, as pessoas que são influenciadas por esses superapóstolos ou seriam influenciadas por eles, assim como os irmãos da igreja de Corinto. E Paulo, então, vai fazer o combate a essa influência que esses superapóstolos, que esses influencers da época de Paulo tinham sobre a vida dos irmãos daquela igreja. E eu imagino até Paulo futucando lá no perfil dos irmãos,
vendo que eles estão seguindo, pensando, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Né? E na carta aos Romanos, ele adverte sobre não permitirmos que o sistema deste mundo venha moldar as nossas mentes, capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na carta aos Filipenses, ele fala sobre a necessidade que nós temos de exercitar o pensamento em busca do que é virtuoso, capítulo 4, versículo 8 em diante. E aí, de novo, na primeira carta aos Coríntios, é interessante a sua crítica no capítulo 1, versículos 12 a 13. E qual é o problema ali? O problema é que os coríntios estão engajados em seguir pessoas. Não é? Um segue Apolo, outro segue Pedro, outro segue Paulo, outro segue Jesus. Então, Paulo, ele fala sobre isso, dizendo, olha, nós já temos uma pessoa a quem devemos seguir. Nós só devemos seguir a Cristo. A Ele nós devemos ser fiéis nesse segmento. Fora Cristo, não há ninguém que vale a pena realmente a gente seguir. E então, é sobre isso também que ele vai falar com o seu jovem discípulo e filho na fé, Timóteo. Perceba então que a preocupação com a saúde da mente está no centro da teologia paulina. A questão para ele é que a gente poderia falar isso numa perspectiva pós-moderna. A preocupação dele seria a seguinte: quem é que está ativando os neurônios espelhos nas nossas mentes? Quem é que está nos influenciando? Quem é que está formando a nossa opinião? E aí aqui nós chegamos ao capítulo 3 da carta a Timóteo. Quantos aqui já leram o capítulo 3 da segunda carta a Timóteo? Maioria, né? Ok. Então, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, o que a gente tem? O que Paulo apresenta ali? Vamos lá, vamos ver quem está bom de memória aí. Paulo vai falar sobre o quê? Hein? Os falsos ensinos, os falsos profetas, e ele também vai falar que isso é uma característica dos últimos tempos, né? Ele vai falar sobre uma série de questões, e ali ele fala sobre uma sociedade decadente. E ele não está falando a priori dos nossos dias, mas dos dias em que ele e Timóteo estão vivendo, mas que também caracterizam os nossos dias. Paulo tinha ciência de que o seu tempo de vida estava terminando. Lá no finalzinho da carta ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora você vai ficar, então você tem que ficar atento para o mundo que você vai enfrentar, não é? E seriam tempos de intensa apostasia, de grandes dificuldades, principalmente para os cristãos fiéis. É quando Paulo vai classificar ali 19 características desses tempos sombrios. Então vamos ver aí no capítulo 3, versículo de número 6, aliás, versículo 2. Pois os seres humanos serão o quê? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Olha só quanta coisa, a gente até perde a respiração, né? Então, isso aqui é um espelho dos últimos tempos. E aqui, como em Corinto, também o perigo está na influência desses falsos mestres, daquilo que eles estão usando para formar a opinião dessas pessoas, né, que estão em Éfeso, na igreja de Éfeso, baseada em falsos pressupostos. E eles farão parte do problema, então. E Paulo já havia advertido sobre esses pretensos mestres, que estavam dispostos a ensinar, mas sem sequer aprender as Escrituras. Lá no capítulo 1, de 6 a 7, Paulo vai falar sobre isso.
Agora ele faz aqui uma predição de que se essa ignorância escalasse a ponto de resistir ao Evangelho, seria um grande desafio para Timóteo, ele deveria estar preparado para enfrentá-lo, a corrupção da mente. E sobre esse contexto sombrio é que ele faz o alerta aqui, dizendo, fique atento, guarde a sua mente, guarde o seu coração, que você não siga esses falsos mestres em suas práticas, porque você já sabe a quem você deve seguir, né? E o que você segue define o que você é. Ok? Então vamos ler o capítulo 3, versículos 10 a 17, 10 a 17, que é o nosso texto de referência. Chegou lá? 3, 10 a 17. Diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado pelo privilégio de tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Agora usa-nos para expor a Tua Palavra com fidelidade, com integridade. Ó Deus, que o Senhor guie as nossas mentes, para que nós possamos falar e ouvir conforme o Teu Espírito, e em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nesses versículos, Paulo vai chamar a atenção de Timóteo e a nossa atenção para 4 coisas as quais nem Timóteo deveria e nem nós devemos perder de vista. A primeira coisa é que nós já temos um bom exemplo a seguir. A segunda é que o contraste entre os que são fiéis a Cristo e os que são infiéis, agora usando aqui uma linguagem das redes sociais, os que estão engajados em seguir a Cristo e os que não estão engajados em seguir a Cristo, nós precisamos perceber esse contraste, para que nós saibamos quem devemos seguir ou não, quem devemos ouvir ou não. Terceiro, a grande importância de saber quem está formando o nosso caráter. Você já perguntou alguma vez, espera aí, quem é que está formando o meu caráter? Quem é que está formando os meus pensamentos? O meu senso de valores, quem é que está determinando isso? O que eu devo gostar, do que eu não devo gostar? Quem é que está falando aos meus ouvidos? E quarto, a inspiração divina das Escrituras e a sua finalidade. Então, são 4 coisas que Paulo queria que Timóteo não perdesse de vista e nós também não devemos perdê-las. Vamos então olhar aqui o ponto a ponto a partir do texto que nós acabamos de ler. Versos 10 e 11, Paulo diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Paulo começa aqui com esse termo adversativo, que na versão Ara antiga está tu, porém,
E nós vamos encontrar essa expressão tu, porém, muitas vezes na carta de Paulo a Timóteo, especialmente na segunda carta. Porque a preocupação de Paulo aqui, principalmente, né, nessa segunda carta, é falar com Timóteo sobre aquilo que ele não deve seguir, sobre os exemplos que ele não deve seguir. Paulo fala sobre pessoas que estavam caminhando bem até um determinado ponto da sua fé, mas num determinado ponto do caminho, elas abandonaram a caminhada, desistiram da fé e começaram a seguir outras coisas, outros caminhos. Já no capítulo 2, ele fala sobre essas pessoas que abandonaram a verdade para seguir a mentira. Não é? Ele fala sobre Himeneu e Fileto, que estavam ensinando, não apenas desaprenderam, mas começaram a ensinar que a ressurreição já havia acontecido. Ou seja, são pessoas que estão corrompendo a mente dos mais fracos na igreja, que além de desaprender o que haviam aprendido, o bom caminho, agora estão desencaminhando a outros. Porque, meus irmãos, veja, não existe imparcialidade nessa questão. O dia em que você deixa de ser fiel a Cristo, todas as pessoas com as quais você se relaciona, elas vão sofrer a sua influência para que elas também deixem de ser fiéis a Cristo. Por uma razão simples. A nossa infidelidade é algo que não depende da nossa força de vontade. Ela já está presente em nós, ela já é intrínseca a nós, ela está dentro de nós. Nós nascemos infiéis a Deus, portanto, não precisamos de ninguém que nos puxe, que nos empurre ou que nos motive, não basta que nós nos deixemos levar. Então, qualquer má influência que venha sobre nós vai nos arrastar, porque já é uma inclinação nossa, natural. Agora, bons exemplos, aí sim, exigem trabalho, esforço, atenção da nossa parte. Então, Paulo aqui, ele vai estabelecer ideias que são ideias opostas às ideias do mundo, do sistema que está ao nosso redor. E, no caso, ele quer trazer essa ideia de oposição entre a prática dos falsos mestres, que são os perversos e impostores, aí do verso 13, e a prática de Timóteo, que ele deve adotar. Aliás, um exercício interessante é notar os tipos de verbos negativos que Paulo vai usar na carta para aconselhar Timóteo. A maioria deles tem essa ideia de separação, de afastamento dos maus exemplos. Veja capítulo 2, versículos 6 a 13. Capítulo 2. Aliás, 16 e 23, perdão. Capítulo 2, 16 a 23. 16 e 23. Diz assim o 16: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Agora, versículo 23, e diz o quê? Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Então, embora naquela época não existissem redes sociais, o hábito das pessoas se reunirem para discutir assuntos variados e especulativos já é antigo. E Paulo está dizendo, evita isso. Você sabe, né, o que eu estou falando. Essas pessoas que vão para as redes sociais discutir besteira, hoje em dia, não é? O batismo é por imersão, por aspersão, por derramamento, de que maneira é correto? Quem está certo, Calvino ou Armínio? São discussões inúteis, que não vão levar a nada. Eu estou falando aqui de crentes, de pessoas que gostam de falar sobre assuntos teológicos, doutrinários, não é? Mas a gente sabe que redes sociais não é isso que prevalece. As discussões são sobre outras coisas muito mais fúteis e inúteis. E as pessoas se engajam nisso com toda determinação, não é? Eu, de vez em quando, lendo lá notícias sobre o meu time, eu me divirto com os comentários, porque
alguém vai e comenta assim, essa contratação para mim, com toda a educação, essa contratação para mim foi uma contratação que não teve nenhum peso. Aí vem o outro e diz, mas você é uma besta mesmo, hein? Não está vendo que isso... Eu fico pensando, meu Deus do céu, de onde saiu essa criatura tão sanguínea desse jeito? O outro rapaz falou com tanta educação, aí vem esse, aí vem o outro e diz, na besta é você que está xingando ele, porque... Eu fico pensando, meu Deus, isso deveria chamar-se redes antissociais. Né? Esses relacionamentos virtuais, isso é igual mensagem de WhatsApp. Você sabe, né? Aqueles grupos de família. Tem um entreveiro lá naquele encontro de família, naquele aniversário, mas aí parece que terminou tudo bem. Aí quando a pessoa chega em casa, ela pega o telefone e vai lá. E aí, meu filho, vai te chamar de tudo que ela não teve coragem de te chamar ali na cara. E aí começa aquela discussão ali, porque palavra não tem rosto, né? Palavra não tem olhar, palavra não tem sentimento, palavra é palavra. Então, esses grupos de relacionamento, eles mostram para nós muito bem o quanto é arriscado para nós vivermos mergulhados nisso. Então, Paulo diz para Timóteo, evita essas coisas, evita discussões inúteis. Versículo 19 do capítulo 2, ele vai dizer aí, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo está aqui reproduzindo vários pensamentos, Salmo 34, 14, Jó 28, 28, né, e palavras do próprio Jesus, João capítulo 10, 14, 27, e do próprio Paulo, 1 Coríntios 8, 3. Então, ele está reproduzindo esses pensamentos, afaste-se dessas coisas. Né? Outro momento ele fala para Timóteo fugir, versículo 22, do capítulo 2, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E Paulo não está falando aqui, embora ele fale de paixões da mocidade, ele não está falando de questões sexuais. As paixões da mocidade que ele está falando são as discussões insensatas e inúteis. E naquela época as paixões inflamadas dos jovens eram por questões intelectuais, né? Claro que não só isso, mas em grande medida também por isso. Então Paulo vai falar o quê? Olha, ele está dizendo, siga as pessoas que têm um coração puro e que invocam o nome do Senhor, ou seja, procure boas companhias para você, porque as más companhias vão te levar para o mau caminho. E depois, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer aí, falando sobre as pessoas que tendo forma de piedade, mas negando o poder da piedade, Paulo diz, fique longe dessas pessoas. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele é discriminatório, sim. A vida cristã é uma vida que tem que praticar a discriminação, não no sentido de discriminação racial, ou de gênero, ou de seja lá o que for, não é nada disso. O que eu estou falando é discriminar no sentido de entender o que serve e o que não serve. O que é útil e o que não é útil para a minha formação, para influenciar as minhas decisões, as minhas escolhas, não é? Mas Paulo também fala dos verbos positivos. Lá no capítulo 1, versículo 13, ele fala sobre manter. Quando ele diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Ele também usa o termo guardar, versículo 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz, quanto a você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas pessoas, isso transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então perceba como os bons exemplos, eles devem ser
como um rio que está fluindo. Ele está dizendo, olha, copia o que você viu de mim, passe para outros, para que esses outros influenciem a outros. É um processo. Né? Versículo 8, sobre lembrar, no capítulo 2, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E versículo 14 do capítulo 2, relembrar. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os outros, os ouvintes. Então, veja, Paulo está falando aqui sobre tirar e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar. Você sabe que, numa guerra, uma das estratégias principais do exército no campo de batalha é ocupar o território. Né? Então, suponhamos que a infantaria, é a infantaria que vai na frente, né? A infantaria conquistou um território. Mas aí a infantaria pensa, poxa, agora já conquistamos o território, podemos ir para casa descansar. O que vai acontecer? O exército inimigo vai ocupar o território de novo. Então, o que ele tem que fazer? Ele precisa ocupar e manter. Né? Ele tem que consolidar aquele território como um território dominado, para que a partir dali ele avance e conquiste mais territórios. A nossa mente, irmãos, é esse território. E nós somos os soldados. No capítulo 2, Paulo compara Timóteo, a carreira cristã para Timóteo, como a jornada de um soldado. Ele diz, nenhum soldado engajado na batalha se ocupa nas coisas dessa vida. O que ele está dizendo? Os soldados de Cristo devem ter a sua mente ocupada com as coisas do alto. Porque se nós não fizermos isso, o território que Cristo ocupou na nossa vida, ele pode ser retomado pelo inimigo. E aí é que nós vamos nos desviando do caminho sem perceber nem o que está acontecendo com a gente. Você já viu essas pessoas que vão se desviando, você vai falar com elas, elas acham, não, eu estou bem com Jesus, só não vou à igreja. Já ouviu esse tipo de discurso? Ah, pastor, olha, não vou à igreja, mas eu estou muito bem com Jesus. Balela. É conversa para boi dormir, como diria Confúcio, né? História. Não tem nada a ver, irmãos. Porque quem está firme em Cristo, está firme no corpo de Cristo. Quem está firme em Cristo tem comunhão com a igreja. Quem não tem, não está firme. Pensa que está, mas não está. Então, nesse sentido é que Paulo quer lembrar Timóteo de qual é o exemplo a ser seguido. Então, no verso 10, ele diz, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Gente, olha, tem que ter muita convicção para dizer isso, né? Siga-me. Tem que ter muita convicção para dizer isso. Não convicção de que do valor próprio, não convicção da capacidade própria, mas a convicção de que você está seguindo a Cristo. Então você pode dizer para outra pessoa, siga-me, porque eu estou seguindo a Cristo. A questão de Paulo aqui não é que Timóteo o siga, é que Timóteo siga a Cristo pelo seguimento de Paulo, como exemplo. Então, ele diz que Timóteo deve segui-lo. Então, ele quer definir aqui justamente o que? Aquilo que a gente falou no princípio. O que você segue, ou quem você segue, define quem você é. Agora, como é que Timóteo está seguindo o Paulo? Qual é o adjetivo que ele coloca aí? Você tem seguido como? De perto. De perto. Ainda tem esse detalhe. Você se lembra daquele texto lá que diz, quando Jesus foi preso, tinha uma pessoa que estava seguindo Jesus, mas estava seguindo de longe. E estava escondido, porque ele não queria ser descoberto. Ele, ao mesmo tempo em que ele queria ser solidário a Jesus, ele tinha medo de perder a sua vida. Então, meus irmãos, é aqui que se mostra a diferença entre os que estão engajados com Cristo e os que não estão. Os que estão engajados com Cristo não temem perder nem a própria vida, para que eles permaneçam ligados a Cristo.
Mas os que não estão engajados, eles temem perder a vida, eles temem perder as suas coisas, os seus bens, a sua posição social, então eles seguem a Cristo apenas de longe. A minha pergunta para você, você está seguindo a Cristo de perto ou de longe? Como tem sido o nível de influência de Cristo, da palavra de Cristo, dos servos de Cristo na sua vida? E mais, o que Timóteo tem visto em Paulo que leva Timóteo a segui-lo? Bem, primeiro, Timóteo tem visto o ensino de Paulo. Ele tem recebido esse ensino. E é interessante que a gente vai ver mais na frente que o ensino de Paulo, ele vem complementar na vida de Timóteo o ensino que ele já vinha recebendo desde a sua infância, por parte da sua mãe e da sua avó. Então, Paulo vem e mostra para Timóteo que tudo aquilo que ele aprendeu dizia respeito a Cristo. E agora o ciclo é completado na vida de Timóteo. Então, é esse ensino que ele está recebendo, o ensino a respeito de Cristo, mas ele também tem visto a conduta de Paulo, o comportamento de Paulo. Tem visto em Paulo a idoneidade, a honestidade, a decência, o comprometimento com o caráter cristão, com a vida de Cristo. Então, isso também tem feito com que Paulo seja um exemplo que Timóteo entende que deve ser seguido. O propósito de Paulo, qual era o propósito de Paulo? Servir a Deus, fazer a obra de Deus, engajar-se na missão de Cristo no mundo. A grande ambição de Paulo, desde o momento em que ele teve o encontro com o Senhor no caminho de Damasco, foi consumir a sua vida no serviço a Deus. E é isso que Timóteo tem visto. A fé que ele tem visto em Paulo, nós vamos ver ali nas cartas aos Coríntios, especialmente na segunda carta, capítulo 4, capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre as lutas que ele passou. Dormiu em abismo, passou fome, passou frio, foi espancado, mas sofreu de tudo que você possa imaginar. Mas ele diz, olha, tudo isso aconteceu comigo, mas eu permaneci firme porque o Senhor me sustentou. E ele vai dizer isso aqui, né, sobre os seus sofrimentos, que em todos eles o Senhor o sustentou. Mas Timóteo também seguiu a paciência de Paulo, o seu amor, a sua perseverança. Então, veja, são exemplos de uma vida que mostrou para Timóteo a pessoa de Cristo. E esse, irmãos, é o ponto que muitas vezes nós não paramos para pensar na nossa própria caminhada cristã. Nós queremos ensinar muitas vezes os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor, mas apenas com o nosso discurso. Mas eu digo para os irmãos, os discursos são importantes, mas os exemplos confirmam o discurso. Se eu ensino verbalmente, se eu dito uma regra, mas se eu mesmo não pratico, a minha regra vai ter valor? Ela vai ter impacto na vida daquela pessoa? Não vai. Como aquele pai que diz para o filho, já te falei para você ir para a igreja. Mas o pai está ali em casa, né? Não quer saber de Jesus. Mas ele tem medo que o filho vá para o inferno, então ele quer que o filho vá para a igreja, mas ele mesmo não vai. E a gente vê isso, irmãos, o tempo todo hoje em dia, não é? Então, é isso que Timóteo está seguindo de perto. Mas também as perseguições e os sofrimentos de Paulo acabam falando ao coração de Timóteo, né? Em Listra e Derbe, e também em Icônio, lá no capítulo 14 de Atos, de 8 a 20, se você ler, você vai ver que Paulo foi espancado quase até a morte. Ele foi dado como morto e deixado lá na entrada da cidade. E seus discípulos o recolheram e cuidaram dele. Então ele diz, porém o Senhor me livrou de todas elas. Então a mensagem para Timóteo é bem clara, permaneça no caminho que você aprendeu a seguir. Não se deixe influenciar por aquilo que pode parecer mais adequado aos tempos do fim, que pode ter a aparência de uma vida mais solta, mais autônoma, mais descomprometida, mas que na verdade não passa de engano. Então, qual deveria ser o princípio por trás de cada decisão de Timóteo de seguir a isso ou aquilo? A sua reflexão. O julgamento sensato, com base em convicções que foram
trazidas à sua mente desde a infância, que agora ele sabe que apontam para Cristo. E é isso que deveria trazer a aprovação ou reprovação de Timóteo. Meus irmãos, quando nós estamos diante de uma tela, seja ela qual for, e quando nós estamos fazendo isso sem nenhuma preocupação de julgar o que nós estamos vendo e ouvindo, é como se a nossa mente estivesse morta. Nós estamos numa situação de total entrega e submissão. Entende? Eu tive a oportunidade de assistir às lutas de um verdadeiro bailarino no ringue chamado Cassius Clay, ou Muhammad Ali. Isso bem na minha infância. E ele era um lutador extraordinário. Não era essa pancadaria sanguinária que tem hoje por aí, não. Era boxe. Boxe é um esporte que tem muita técnica e tem regras muito claras, muito severas, inclusive, para punir qualquer golpe que não esteja dentro de uma regra. E esse Cassius Clay, ele era um exímio lutador, ele é extraordinário. E muitas vezes, quando ele levava o seu oponente a nocaute, né, chegava a ponto de ele segurar o oponente, né, para o oponente não despencar de vez. E quando o oponente caía no ringue, ele não continuava batendo, como essa selvageria que a gente vê hoje. Não. Ele parava, ele respeitava, porque ele via que o oponente já estava entregue, ele já estava dominado. E é assim, irmãos, que muitas vezes a gente fica, quando nós estamos diante de uma tela, sem critérios para avaliar o que nós estamos assistindo. A nossa mente está entregue, ela está dominada. E ali a gente está sujeito a qualquer coisa. A diferença é que aqueles que produzem o conteúdo que nós estamos assistindo não têm a ética do Cassius Clay de não continuar batendo. Eles continuam batendo, até roubar a nossa mente. E aí você sabe o que acontece? Quando a gente chega na igreja domingo, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, a gente resiste. Porque a palavra de Deus é oposta a tudo aquilo que ficou enchendo a minha mente durante toda a semana. Então eu não tenho como receber aquilo que Deus tem para me dar. Percebe o que está sendo colocado aqui, irmãos? Isso significa desenvolver nosso senso crítico. E aí vem os versículos 12 e 13, quando ele vai falar: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão elogiados. Ah, não é isso não? O que está escrito aí? Ah, é perseguidos, isso mesmo, está certo, perseguidos. Então, isso é senso crítico. É quando você percebe que o que está sendo lido, o que está sendo dito, não é o que está escrito. E o mesmo critério você deve usar para tudo na sua vida. Quando você estiver diante de uma tela e alguém estiver dizendo alguma coisa, você precisa saber se isso tem a ver com o que está escrito. Se não estiver, não serve para você. Então, deixe de seguir, porque não vale a pena. Irmãos, nós somos seres humanos, o Senhor nos deu a faculdade do pensamento, do raciocínio, do senso crítico. O que segue sem senso crítico é gado. Nós não somos gado. Nós somos ovelhas, mas no sentido figurado. Somos ovelhas que pensam, que têm vontade própria, que podem fazer escolhas, e essas escolhas devem ser escolhas certas, corretas, ajustadas àquilo que a palavra de Deus diz. Então Paulo está dizendo: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, o segundo ponto tem a ver com o contraste entre os que são fiéis a Cristo e os que não são, entre os engajados e os não engajados, e que precisamos seguir a linha de pensamento de Paulo. Ele escreve essa carta a partir do pressuposto de que os cristãos
estão destinados ao reino inabalável de Cristo, e que esse é o grande anseio, o grande desejo das suas vidas. Por isso eles perseveram. Veja o capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer: ao Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todos sempre. Amém. Então esse Paulo, que chega lá no final e canta gloriosamente, né, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e ele chegou a esse momento da sua vida porque ele sempre teve em mente que o seu grande prêmio era o reino inabalável que está reservado para os santos. Qual é a sua grande aspiração na vida? Para o que você luta? Qual é a sua grande esperança? Paulo diz que se a nossa esperança for apenas em coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso a nossa mente deve estar focada no reino inabalável, meus irmãos, porque esse reino inabalável, além de ser inabalável, ele é um reino de verdadeira justiça, paz, alegria na presença de Deus. É a herança que nos está proposta. Então, sempre que ele fala dos cristãos na carta, né, Timóteo sabe que ele está falando dessas pessoas que possuem uma promessa de vida gloriosa e eterna e que julgam que essa promessa é o seu grande prêmio, é o grande galardão. Agora, enquanto vivermos aqui, irmãos, nós estaremos sujeitos, assim como Paulo, a várias provas e perseguições que o sistema desse mundo impõe a nós. Porque o sistema não tem compromisso com Deus. Quando nós procuramos viver de modo obediente a Cristo, uma vida piedosa, então sofremos aqui, sofremos perseguições, sofremos críticas, sofremos calúnias, mas devemos ter plena alegria e contentamento na vida futura que nos espera. Versículos 6 a 8 do capítulo 4, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por essa coroa aqui, meus irmãos, vale a pena lutar. Por esse prêmio, vale a pena se sacrificar. Vale a pena até morrer. E é lamentável a gente ver hoje que muitos, inclusive muitos jovens, estão consumindo as suas vidas, estão morrendo por nada. Então, diferentemente, os perversos e impostores, aqueles que aparentemente hoje vivem uma vida boa, uma vida tranquila, o apóstolo Paulo diz que eles irão de mal a pior. Eles não sofrem perseguição agora, mas eles se lamentarão no final. Essa é a comparação aqui, o contraponto que ele faz. No fim, os que sofrem por Cristo colherão vida eterna, alegria e paz. Mas os que agora desfrutam de uma vida boa porque não têm compromisso com Cristo, têm, esperando por eles, a condenação eterna, porque já foram reprovados quanto à sua fé. É o que diz o verso 8 aí do capítulo 3. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Então, versículos 14 e 15, já a caminho de terminar. Quanto a você, ou seja, tu, porém, de novo, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que Paulo fala da importância de sabermos que quem está formando o nosso caráter. Em outras palavras, com quem temos aprendido? Quem tem trabalhado as ideias que nós temos retido, os pensamentos que têm norteado a nossa mente, as nossas escolhas, as nossas decisões?
Quem é que tem definido, como nós definimos na nossa própria mente o que é legítimo e o que não é legítimo? Então, nós temos aqui uma repetição, né, de algo que ele disse para Timóteo lá no início, quando ele fala sobre a formação que Timóteo teve. Veja comigo lá no capítulo 1, rapidamente. Versículo 3 até o versículo 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lode, em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Veja que coisa interessante. Paulo, ele fala que ele serve a Deus desde os seus antepassados, com consciência limpa. O que Paulo quer dizer aqui? Sirvo a Deus desde os meus antepassados. O que ele quer dizer é que ele serve a Deus como os seus antepassados também serviram, com consciência limpa. E que Timóteo deve servir a Deus como seus antepassados também serviram e transmitiram a ele a fé. Então, ele fala aqui justamente da importância de nós transmitirmos a fé como um legado, irmãos. Como um legado. Hoje, nós estamos vivendo num mundo em que os pais deveriam ter como sua paixão, como seu pensamento mais profundo, mais arraigado, mais comprometido, como a sua determinação mais visceral de não perder os seus filhos para o mundo. Esse ditado que se diz aí, eu criei meus filhos para o mundo, não serve para os cristãos. Porque os filhos dos cristãos não são criados para o mundo, eles são criados para Cristo. Então, quando alguém disser assim, a gente cria os filhos para o mundo, você pode dizer só se forem os seus, porque os meus não. Os meus eu estou criando para Cristo, para que eles sejam servos do Senhor. Mas muitos pais estão cheios de dedos, preocupados, porque se eles forçarem demais a mão, os filhos vão embora da igreja. É bem o contrário, irmãos. A faculdade está lá esperando por eles, com todo o seu contexto de doutrinação ideológica, para formar na cabeça dos nossos filhos aquele pensamento, aquela lavagem cerebral que os levará para longe de Cristo. E mesmo que eles não forem para a faculdade, o mundo lá fora está esperando por eles. Cheio de ideias moderninhas, de liberdade, de vida boa. E se nós não os prepararmos, eles serão um alvo fácil, como os adversários do Muhammad Ali, nocauteados lá no chão, esperando o último golpe, expostos. Então, Paulo diz, tu, porém, ou seja, contigo tem que ser diferente, Timóteo. Ele fala aqui no capítulo 2, no capítulo 4, se você olhar um pouquinho mais aí, ele vai dizer, diante de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Veja bem, pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, de novo, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, meus irmãos, temos um ministério a cumprir, temos um chamado a cumprir, nós, pais, avós, irmãos em Cristo, crentes em Jesus, todos nós temos um comprometimento aqui, né, de resguardar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, seguir o bom caminho, porque muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar pelos mitos, por ideias enganosas. Na década de 80,
O autor chamado J. Alan Peterson lançou o livro O Mito da Grama Mais Verde. Quem se lembra desse livro? Quem já ouviu falar, pelo menos? O Mito da Grama Mais Verde. Então, nesse livro ele falava sobre infidelidade conjugal e os seus efeitos. E no livro ele trabalha para mostrar uma das grandes causas de adultério, que é o hábito que as pessoas têm de ficar olhando para a grama do vizinho, né? E não sei ao certo, mas acho que nesse livro, inclusive, ele usa o exemplo de Davi, olhando lá da sua janela, né? Dando minhas piadinhas lá, e ele viu a Batseba, e dali você sabe como a história terminou. Então, ele mostra como muitas vezes o adultério nasce dessa ideia de que a felicidade está no outro, ou na outra, e não naquele ou naquela que forma conosco um par, o qual o Senhor nos deu, dentro do contexto no qual o Senhor nos deu para viver com aquela pessoa. E o mesmo se dá na relação com a igreja, irmãos. Quantos cristãos não acabam se tornando desigrejados ou incrédulos, simplesmente porque eles ficaram encantados com a grama mais verde do vizinho, não é? Então saem procurando a igreja perfeita, admirando a grama mais verde, e ainda hoje em dia, né, quando bons pastores, homens retos, sérios, dedicados à obra do Senhor, que são fiéis à palavra, estão lutando para manter a sua congregação sóbria, lúcida, diante de tanto encantamento que existe hoje nas redes sociais. Você sabe do que eu estou falando, não é? Hoje tudo gira em torno do que nós vemos. Então, são ministérios que têm muita visibilidade, que têm muito entretenimento, muita emoção o tempo todo. O que ocorre com grande parte dessas pessoas é que elas se perdem porque elas se deixam levar por essas coisas. Então, Paulo faz a advertência, que é bem relevante aqui, para que nós estejamos muito atentos a isso, irmãos. Se o ensino que nós estamos recebendo das Escrituras é fiel, é bíblico, devemos valorizar, perseverar, permanecer nele. Então, a quem você está seguindo? O que você tem compartilhado nas redes sociais? Essas coisas definem quem você é. E, ainda antes de encerrar, aqui Paulo traz outro elemento importante, que é a tradição da fé. A fé que nós temos, irmãos, é uma fé que nós temos recebido. E ela só permanecerá se nós transmitirmos essa fé adiante. Não só, já falei aqui da questão de transmitir aos filhos, aos netos, mas de nós transmitirmos aos jovens com os quais nós temos acesso, contato hoje em dia. Nós temos aqui muitos jovens, né, que estão estudando. Cada um de vocês tem responsabilidade. Você, Martim, tem responsabilidade de falar de Jesus para os seus colegas. E você não pode se envergonhar de Cristo, porque se você se envergonhar de Cristo, ele também vai se envergonhar de você. Então, todos nós temos responsabilidades, irmãos. Né? E a pessoa aqui, que falei do Martim, agora eu vou falar de uma pessoa aqui que tem mais idade, não vou citar o nome porque não quero sair daqui carregado, mas você que já tem mais idade, não é? Você também tem compromisso de falar de Jesus. Porque, meus irmãos, enquanto estamos vivos, nós somos arautos de Cristo. Temos o compromisso de compartilhar essa palavra de salvação, de não interromper o ciclo, de não interromper o processo. Então, Timóteo tinha duas fontes muito confiáveis, das quais ele bebia e aprendia a herança familiar e o discipulado do apóstolo Paulo. Foi isso o que formou o seu caráter e fez dele um cristão relevante. Mas Paulo ressalta que Timóteo, tendo recebido a devida instrução, ele só obteve a salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Então, Paulo termina dizendo que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E o último ponto, irmãos, se refere ao destaque que Paulo dá às Sagradas Escrituras como a fonte única e máxima, confiável e autorizada da verdade. Então ele diz: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo vai falar aqui sobre esse ponto crucial na vida cristã, que é ter na Bíblia a sua referência máxima, tanto para aprender quanto para compartilhar. A Bíblia para nós é uma regra de vida, irmãos. E há duas razões para nós considerarmos a Bíblia nesse sentido, nesses termos, né? A primeira delas é que ela é inspirada por Deus. Um dos fundamentos da fé cristã é a crença na inspiração divina das Escrituras. Não apenas a inspiração das ideias dos autores, mas a inspiração verbal também. Ou seja, as palavras que são registradas nas Escrituras, elas foram palavras ditadas por Deus a eles, sim, inspiradas, sopradas. Mas isso não quer dizer que eles estivessem inconscientes ou que eles estivessem em êxtase, eles estavam plenamente conscientes do que estavam fazendo. Mas isso também não quer dizer que todas as palavras que a sociedade bíblica, né, coloca na Bíblia que nós temos, é inspirada por Deus. Há uma diferença aí. Eu estou dizendo isso porque muita gente fala que na Bíblia contém erros, né, porque a sociedade bíblica, ela colocou uma palavra errada, ou trocou uma consoante pela outra, ou enfim, faltou um S em alguma palavra, encontrei um erro na Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Estou falando que ela é verbalmente inspirada, no sentido de que tudo aquilo que foi escrito por inspiração de Deus. E não por vontade humana, pela vontade daquele autor bíblico. Por isso, o Paulo vai dizer que o texto, a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Né? O termo grego é theopneutos, que significa soprado para dentro por Deus. Mas, além de Paulo, o segundo grande apóstolo da igreja cristã, Pedro, também vai dizer que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é a doutrina cristã mais importante, porque dela depende todas as demais. Segundo motivo pelo qual nós devemos considerar a Bíblia como regra de vida, é que ela é útil para tudo o que nós devemos praticar. Ela tem uma função pré-estabelecida por Deus. O apóstolo Paulo diz que ela é útil para trazer as diretrizes para a vida, para as escolhas, decisões, ações, reações, motivação, conselho, consolo, exortação. Então, a Bíblia é o nosso parâmetro seguro para as escolhas que devemos fazer, para as tarefas que devemos executar, ensinar, resistir, corrigir, exortar. Então, essas duas coisas são fundamentais. Agora, qual é a finalidade prática de tudo isso, irmãos? Habilitar o servo de Deus para toda boa obra. E é oportuno que Paulo use aqui o termo habilitar, né? Porque nos faz lembrar que habilitar é de onde procede o termo habilitação. Quantos aqui tem carta de habilitação? Muita gente, né? Isso significa que você foi considerado habilitado para dirigir, para conduzir um veículo, um carro, né? Então, nós devemos, de acordo com Paulo, a forma que nós temos de provar que nós somos habilitados a dirigir as nossas vidas é se nós conhecemos a regra, as Escrituras. Porque se nós não conhecermos as Escrituras, meus irmãos, nós seremos péssimos motoristas. E vamos cometer várias barberagens pelo caminho. E quanta gente tem cometido tanta barberagem pela vida, né? E às vezes o estrago é irreparável. E, lamentavelmente, justo por seguirem a quem não devem, muitas pessoas estão dirigindo muito mal as suas vidas. E eu aqui quero colocar 3 aplicações para nós orarmos, e estaremos então encerrando a respeito disso. Opa, caiu aqui. Pode pegar. Meus irmãos,
Pensando naquilo que nós falamos no princípio, né? O que você segue determina o que você é, define quem você é. Então, se você tem vivido com fidelidade a Deus e a sua igreja, se você tem sido bem discipulado, procure perseverar em seguir o bom caminho que você está seguindo. Mantenha-se nesse bom caminho. Né? Guarde o bom tesouro que você tem recebido com responsabilidade. E quando você estiver usando ali seu smartphone, acessando redes sociais, compare o conteúdo do bom ensino que você tem recebido com aquilo que está sendo proposto lá, não é? Pelo formador de opinião A, B ou C. Se não bater, fique com a palavra de Deus. Fique com o Evangelho. Não permita que a sua mente seja desviada desse propósito. Segundo ponto, procure enriquecer a sua alma, consumindo, meus irmãos, apenas o que puder alimentar aquilo que você já tem recebido do Evangelho. Infelizmente, tem pessoas que agem com a sua fé como alguém que pega uma boa semente de uma planta linda, né, semeia a boa semente, mas não rega, não afofa a terra, não cuida, e mesmo assim continua esperando que aquela planta linda nasça no seu jardim. Isso não vai acontecer, porque a semente que você plantou precisa ser regada, precisa ser cuidada, a terra precisa ser adubada para que ela possa dar fruto. Então, irmãos, a vida cristã não é uma vida ociosa, não é uma vida passiva, a vida cristã é uma vida ativa. Então, exercite os seus pensamentos para que eles sejam desenvolvidos naquilo que você tem aprendido a Cristo. Tente se desprender um pouco de redes sociais. Eu sugiro para os irmãos, matriculem-se no IBR-MEC. Não é fechado para pastores, nem só para homens. Mulheres podem se inscrever. E se você pensar assim, eu já estou muito velho para isso. Meus irmãos, eu estou com mais de 30. Só um pouquinho mais. Voltei a estudar. Você também pode. Quando eu estava fazendo supletivo, já com 3 crianças pequenas, eu me achava ridículo. Eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? E aí um dia encontrei uma senhorinha com 72 anos. Ela falou assim, eu perguntei para ela, a senhora estuda, aliás, muito bem apessoada, bonita, com cabelo branquinho, penteadinho, arrumadinho. Aí eu falei, a senhora estuda aqui? Ela falou, estudo. Eu falei, poxa, a senhora está de parabéns. Ela falou assim, não acho que eu estou de parabéns, não. Eu estou aqui fazendo o que eu já devia ter feito há muito tempo, mas como eu não tive oportunidade, eu só tive agora, então eu estou fazendo. E mais, eu vou depois para a faculdade, vou ser advogada, ela falou. Então, são aquelas coisas, aqueles tapas assim que a gente leva, né, para deixar deixar a autocomiseração de lado, o coitadismo, e pensar assim, poxa, ainda tem muito caminho pela frente. Então, matricule-se no IBR-MEC, faça teologia, aprenda mais, cresça espiritualmente, teologicamente, doutrinariamente. Eu tenho certeza que isso vai ser um alimento para a sua alma, vai fazer muito bem ao seu coração. Talvez traga até uma nova motivação para a sua vida. E terceiro, jamais esqueça que existe uma verdade absoluta. Embora o mundo o tempo todo diga que não, mas o fato é que sim, existe uma verdade absoluta, são as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Essa é a verdade absoluta a qual nós devemos nos curvar sempre, meus irmãos. Essa é a nossa única regra de fé, a santa palavra de Deus, inerrante, infalível e digna de toda credibilidade, de toda aceitação. Amém? Então, ainda que o anjo do céu, disfarçado de influenciador digital, bonitão, aquele cabelo bem penteado, né? Aquele rosto bem maquiado, pregue outro evangelho a você que seja considerado anátema, maldito.
O que aprova ou reprova, né, na nossa vida também determina se estamos ligados a Cristo ou não. O que a nossa mente aprova ou reprova determina se nós estamos engajados com o Senhor ou se nós só estamos apenas brincando de ser crentes. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, pelos desafios que ela traz para nós nessa manhã. Louvamos o Teu nome pela Tua bondade e permitir que ela pudesse mais uma vez falar aos nossos corações. Ensina-nos agora a guardá-la, a reter aquilo que aprendemos por ela, ó Deus, e permitindo também que o Senhor cresça, que o Senhor tenha sempre mais e mais espaço dentro do nosso coração, das nossas mentes, para estabelecer ali o Teu trono, a Tua morada, o Teu templo, onde o Teu nome é glorificado, exaltado, engrandecido, e diante do Senhor também orienta as nossas vidas para que nós possamos viver conforme os Teus propósitos. Pai, ajuda-nos para que o nosso grande comprometimento, ó Deus, nesta vida, seja de seguir a Cristo acima de tudo, de imitá-lo em todas as coisas, Senhor, e que a nossa mente, os nossos neurônios, sejam sempre, ó Deus, impulsionados no sentido de se desenvolverem e de serem ativados na direção da imitação do nosso Senhor, para que Ele cresça cada vez mais e nós diminuamos cada dia mais. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.